O presidente eleito dos Estados Unidos toma posse daqui a 9 dias e, apesar de sentenciado pelo escândalo envolvendo uma atriz pornô, ele não vai cumprir pena. Para falar sobre o futuro governo americano, nosso entrevistado agora é o pesquisador da FGV, professor do IBMEC do Rio de Janeiro, Leonardo Paz Neves. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Muito boa tarde. Obrigado. Boa tarde, Thiago. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Professor, de que maneira esses casos da justiça vão perseguir o presidente eleito dos Estados Unidos? Nesse caso, que era talvez o mais emblemático, o que mais chamava a atenção, pelo menos da opinião pública americana, apesar da condenação, ele não terá nenhum efeito jurídico prático, vamos dizer assim, contra ele durante esse mandato. De que forma tudo isso dificulta a vida dele ou até mancha a imagem dele nesse período? Essa é uma excelente pergunta, Thiago, porque na realidade, em tese, mancha a imagem dele, sem dúvida. Esse é apenas o primeiro caso, ele tem mais outros casos que vão ser julgados eventualmente. Alguns desses casos, como por exemplo, a questão relacionada aos atentados lá do 6 de janeiro, né, quando teve a invasão do Capitólio, e eventos como descobriram também, o FBI descobriu que tinha uma série de documentos confidenciais na casa dele, na Flórida, bem depois dele já ter saído do governo, que também era uma violação, uma contravenção da lei, você reter documentos oficiais, especialmente quando eles são confidenciais. Enfim, esses são federais. O ministro da Justiça, né, já disse que lá vai deixar tudo isso arquivado. Isso não vai para frente enquanto ele for presidente, pelo menos. Tem outros ainda que estão sendo discutidos em relação também à visão do Capitólio, mas são distritais. Aí são as justiças dos estados que vão tocar. Tem, por exemplo, a Justiça da Geórgia, que tem aquela questão daquela ligação do Trump pedindo para a pessoa que era encarregada dos votos de me arruma votos aí, enfim, aquilo ali ainda está na Justiça e vai ser feito mais dentro da Justiça da Geórgia. Então, os casos federais, todos arquivados, porque ele vai entrar agora, o próximo ministro da Justiça será efetivamente indicado por Trump, então não faz o menor sentido dar sequência nesse processo nesse momento, obviamente. O que eu acho interessante da sua pergunta é o seguinte, quando ele foi indiciado no primeiro momento, lá atrás, há 2 anos atrás, no meio das eleições de meio de período do último turno, foi o contrário. Na realidade, assim que ele foi condenado, assim que ele foi indiciado, melhor dizendo, levantou a atenção em relação a ele, levantou a popularidade dele, e ele que vinha numa situação muito próxima do governador da Flórida, o Ron DeSantis, como possível candidato candidato na última eleição agora em novembro, ele se descolou do DeSantis depois daquelas condenações. Então é um caso muito interessante de que uma pessoa foi indiciada e a popularidade dela subiu. Ele foi condenado, a popularidade se manteve mais ou menos intacta. Quem gosta dele, continua gostando. E, professor, não só isso, não sei se o senhor concorda, mas também a situação política dos Estados Unidos, né? Porque no período eleitoral se esperava talvez uma vitória dele, mas não numa diferença tão grande na comparação com Kamala Harris. Ou seja, a população está mais preocupada com o dia a dia, com os problemas do país e, de uma certa maneira, por mais que alguém possa ter votado nele não gostando tanto quanto um eleitor mais fiel, mas o senhor acha que essas questões do dia a dia da população, essas questões vêm acima do que até um problema judicial que o presidente enfrente ou estava enfrentando? Eu suponho que sim. Eu suponho que, na realidade, a eleição americana foi discutida em base de muito poucas propostas. Foi uma eleição, na minha opinião, de baixo nível, assim como a anterior, de baixo nível de propostas, de estruturação de ideias dos dois candidatos. Eles discutiam muito no mundo das ideias, no mundo das questões dos costumes, e sem, na minha opinião, efetivar, de fato, mostrando o que cada um faria na economia. Você tem grandes medidas sendo anunciadas naquele momento. Vamos cortar isso, vamos fazer aquilo, mas só em grandes números, sem dizer como faria. Então, isso me parece que sim. E me parece, na realidade, não é nem... E aí, a reflexão que eu faço nesse momento é a seguinte. A sensação que me passa não é nem que as pessoas estão mais preocupadas com a economia, como se costuma dizer, né, do que, de fato, se ele é ou não condenado. A questão é que eu acho que realmente há um contingente muito grande nos Estados Unidos de pessoas que realmente acham que a narrativa que o Trump coloca de que ele está sendo perseguido pela justiça é verdadeira. Nesse contexto, não é que ele seja condenado. O problema é que, na opinião de muita gente, ele é condenado injustamente, porque o que há, na realidade, na opinião de muitas pessoas, é que ele está sendo perseguido pela justiça americana
que foi favorecendo os democratas. Então, eu acho que a chave para entender um pouco esse processo é a credibilidade que o sistema de justiça tem e a maneira como as pessoas acabam comprando determinadas narrativas e aceitando elas. O professor, não podemos deixar de falar, nessa semana ele concedeu uma entrevista e foram declarações que tiveram uma repercussão muito grande. Ele falando do Canadá, falando do canal do Panamá, falando também de outras questões que geraram muita polêmica. E a grande questão é a seguinte: o senhor acha que tudo o que ele fala é possível que na prática aconteça alguma coisa, ou é muita narrativa, muito discurso e no cargo mesmo, ele já teve, obviamente, uma experiência de 4 anos frente à Casa Branca, mas ele não vai conseguir tirar muita coisa do papel em meio a toda essa polêmica que nós acompanhamos nessa semana, principalmente? Pela experiência que a gente teve com o primeiro mandato dele, de fato, algumas das coisas polêmicas que ele fala, ele realmente tenta implementar. Ele tentou implementar, por exemplo, algumas medidas muito duras em relação à questão da fronteira. Ele tentou bloquear durante algum momento, no início do seu governo, lá em 2017, a entrada de um conjunto de pessoas de conjunto de países muçulmanos, como Síria, como Sudão, entre outros. E ele, em algum momento, ele bloqueou a entrada de todas essas pessoas, mas, obviamente, como você não tinha uma argumentação jurídica sólida, isso caiu na justiça, né? Então, eu acho que, de fato, ele vai tentar implementar algumas dessas questões. Agora, existem outras que me parece que são completamente estapafúrdias, e aí, na minha opinião, é um pouco a maestria com que o Trump consegue lidar com a mídia. Ele joga essas ideias um pouco escalafobéticas, como a gente vai comprar a Groenlândia, a gente vai anexar o Canadá, que me parece completamente impraticável de ser feito, e a gente está aqui discutindo isso, né? E não discutindo, por exemplo, efetivamente, com mais tempo, a condenação dele, quem são as pessoas que ele está colocando no ministério dele, que são altamente polêmicas, algumas delas bem difíceis, inclusive 2 pessoas que ele indicou no primeiro momento já deixaram, já abandonaram a própria indicação, porque sabiam que não passariam no Senado, um Senado que é dominado por republicanos. Então, a impressão que eu tenho é que ele joga algumas ideias dessa, como a questão do Panamá, da Groenlândia, como a gente já viu do México e do Canadá, e Panamá e do Canadá, justamente para tentar ficar fazendo com que todos nós fiquemos olhando para vários lados, vários temas, e não focando em determinadas questões mais objetivas, importantes. Bom, professor, em relação, o senhor também é do IBMEC, né, tem esse viés mais econômico. No caso dos Estados Unidos, a gente inclusive ontem teve a divulgação de uma geração de empregos muito positiva no país. Isso até fez com que as bolsas desconfiassem um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos, um aquecimento muito importante da economia americana. O senhor acha que, assim como foi o primeiro mandato, o Donald Trump vai tentar olhar mais para as fronteiras, evitando muitas coisas para fora, ou seja, tomando mais decisões em relação a taxações, como muitas vezes isso já foi mal avaliado por outros países, uma guerra comercial com a China? O que é possível esperar desse novo mandato do ponto de vista econômico, com a economia americana, com essa robustez, vamos dizer assim? Maravilha. Eu acho que é importante pontuar que não foi uma grande surpresa, me parece, para muita gente também, esses números. Na realidade, os números da economia norte-americana, eles vêm vindo bem nos últimos 2 anos e meio. Me parece muito fruto do Inflation Reduction Act, né? A grande peça de legislação passada no governo Biden de estímulo na economia. Eu acho que isso gerou um impacto muito positivo na economia, em que pese que a inflação também acabou gerando um impacto negativo, especialmente na eleição. Dito isso, eu acho que o Trump ele vai ter um 2025 fantástico na economia e sem ter feito nada, né? Ele já vai inaugurar o seu governo com bons números, porque a economia de um país é um grande navio, um grande transatlântico. Você não manobra facilmente. Você gera lá atrás, 2 anos antes, um conjunto de medidas e só você sente daqui a 2 anos depois. Então, a expectativa é que o Trump vá colher muitos bons frutos em 2025 do que o Biden fez no passado. O que ele está querendo fazer na realidade agora, como você bem colocou, é focar para dentro, e se a gente olhar o primeiro mandato dele, é um pouco a métrica dele, e o que ele vai atacar mais, se tudo que ele disser está fazendo sentido, é que são a questão das tarifas. Ele está pensando em impor tarifas a um conjunto muito amplo de países.
México e Canadá, em função do NAFTA, ele quer aumentar significativamente as tarifas, ele quer atacar muito fortemente as tarifas dos produtos chineses, algo da ordem de 60%, que é bastante relevante. Ele já disse também que quer fazer uma tarifa que ele chama de across the board, que passa por todos os produtos que vão ser exportados para os Estados Unidos, de todos os lugares do mundo, de cerca de 10%. É difícil saber o que ele está dizendo vai ser de fato implementado, mas que acho que ele vai tentar mexer em tarifas, e isso me parece um pouco claro. Ele vai tentar reforçar a ideia de tentar estimular a economia americana por dentro com tarifas, que é um pouco uma métrica, um conjunto de medidas que já são do século passado, praticamente, da maneira de fazer, mas é um pouco um retorno a esse período, uma retração do que a gente entendia enquanto globalização. Há um risco, né? Há um risco muito sério de isso acabar impactando a inflação, há um risco muito sério desse protecionismo acabar machucando um pouco a economia norte-americana, inclusive porque outros países vão acabar retalhando, suponho eu, com tarifas. Então, pelo tamanho dos Estados Unidos, pelo tamanho da economia americana e do impacto que ela tem no mundo inteiro, nós também sentiremos esse impacto. Conversamos com o pesquisador da FGV, professor do IBMEC do Rio de Janeiro, Leonardo Paz Neves. Obrigado pela gentileza, professor. Um excelente ano, a gente volta a se falar. Um grande abraço. Grande abraço, até mais.